Olá, internauta ligado aqui no Portal Tempo. Nesta quarta-feira, médicos de todo o país fazem o Dia Nacional de Mobilização contra a importação de profissionais formados fora do Brasil, uma das propostas da presidente Dilma Rousseff em meio aos protestos que tomaram conta do país nas últimas semanas. Em Belo Horizonte, os médicos vão fazer uma passeata a partir das 4 da tarde, saindo da sede do Conselho Regional de Medicina, na Avenida Afonso Pena, em frente ao Palácio das Artes. De lá, eles seguem para a região hospitalar da capital e terminam a caminhada na Associação Médica de Minas Gerais, na Avenida João Pinheiro. Desde a proposição pela presidente Dilma, a contratação dos estrangeiros para atuarem no SUS, o Sistema Único de Saúde, vem gerando polêmica entre os profissionais da saúde. O que se alega é que o maior problema da saúde do país não é a falta de médicos, e sim a falta de estrutura generalizada que impera no setor. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o presidente da Associação Médica de Minas Gerais, Lincoln Lopes Ferreira. Doutor Lincoln, obrigado por nos atender aqui no Portal Tempo. Primeiramente, qual vai ser o trajeto, o traçado dessa caminhada, dessa passeata que os médicos vão fazer nesta quarta? Ok, Rodrigo. Inicialmente, bom dia a todos. Em nome da Associação Médica de Minas Gerais, nós agradecemos o Portal Tempo por essa oportunidade. E realmente essa nossa caminhada, nós estamos preferindo chamá-la de caminhada, né? Nós não pretendemos tumultuar trânsito, pretendemos inclusive assim, ser o mais colaborativo possível. Ela se inicia na frente do Conselho Regional de Medicina, como já citado, lá em frente ao Palácio das Artes. Perdão. E caminharemos, então, todo o trajeto da Avenida Alfredo Balena, na região hospitalar, retornando a Afonso Pena, nos dirigindo à Praça 7, sempre interagindo com a população, distribuindo, então, esclarecimentos à população sobre o que se passa no nosso setor. Posteriormente, regressaremos pela Afonso Pena, subindo a Rua da Bahia, virando ali na João Pinheiro, até a Associação Médica, onde realizaremos uma assembleia a partir das 19 horas. E que tipo de encaminhamento pode sair dessa assembleia que vai ser feita às 7 da noite, doutor? Não, isso está em aberto, porque é o seguinte, infelizmente, o setor de saúde, ele tem sido um setor de profunda insatisfação para todos os envolvidos. É uma tristeza muito grande falar nisso, mas todos os profissionais envolvidos na saúde, né, no caso, o nosso foco é a associação médica, a gente fala principalmente de médicos, mas nós não podemos esquecer que saúde é multiprofissional. Então, o trabalho de enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, profissionais da educação física, nutrólogos, biomédicos, técnicos, tecnólogos de raio-x, é um trabalho fundamental para a saúde do ser humano. E, na realidade, quando a gente conversa com cada uma dessas pessoas, quando a gente vai conversar com os gestores diretamente envolvidos e, finalmente, quando vai se procurar conversar com a população, o que nós vemos é uma insatisfação generalizada. Então, não dá para dizer o que pode sair dessa Assembleia. Existem alguns elementos norteadores, por exemplo, em relação à classe médica, há uma preocupação muito grande em não trazer prejuízos a uma população que já está bastante sofrida. Fragilizada. Fragilizada. Mesmo, né? Nós temos batido na tecla que a saúde ela vem sendo, ao longo do tempo, subfinanciada. Nesse momento, a União coloca cerca de 44% do total do custo da saúde, ou seja, em torno de 66%, 67%, todo ele é financiado pelas pessoas diretamente, ou através de planos de saúde, ou por empresas, e é um contrassenso do que existe no resto do mundo. Então, não dá para você ter saúde de qualidade com um nível de financiamento tão baixo quando acontece agora. O Brasil é um país de dimensões continentais, né? São 8.547.000 km², 5.563 municípios que variam tremendamente. Nós temos São Paulo, que tem quase 11 milhões de habitantes, e Borá, que se situa inclusive no estado de São Paulo, que tem menos de 1.000 habitantes, como nós temos cidade aqui em Minas. Aqui em Minas também. Serra da Saudade tem cerca de 900 habitantes, Exato. É o segundo menor município. E, obviamente, que as necessidades são extremamente variadas. E aí que nós chegamos no ponto. O que nós temos denunciado há algum tempo, e para que o internauta fique bem a par, né, eu não preciso nem citar número, nós temos hoje cerca de 47 milhões de pessoas no sistema suplementar de saúde. Os outros 153 dependem exclusivamente do sistema público, do SUS. E o orçamento para tomar conta desses 47 é cerca de 4 bilhões maior do que para tomar conta dos 153. Ou seja, a conta simplesmente não fecha. Nós temos aqui hoje cerca de 320 dólares públicos per capita ano. Isso dá menos que $1 por dia.
Então, nós temos denunciado isso, não tem condição de você fazer saúde numa população que migra rapidamente de um status de uma população jovem com doenças infecto-contagiosas, ou seja, altos índices de cura, tratamentos mais baratos, para uma população idosa que tem problemas relativos à respiração, problemas cardiovasculares, cânceres, que são tratáveis, controláveis, mas a um custo muito maior. Ou seja, a mudança de perfil da população brasileira, ela é muito rápida e muito intensa. E se você não criar estrutura, é impossível você fazer, né, um profissional de saúde sem estrutura de trabalho, né, vou repetir algo que eu já disse anteriormente, ele é nada mais do que um espectador privilegiado do sofrimento humano. É justamente essa questão até que os médicos dizem, né? Não é apenas ser contra a contratação desses profissionais que vêm do exterior, inclusive sem revalidação do diploma, que é um outro fator que preocupa os médicos, mas é trazer a esses médicos também uma estrutura adequada, porque não adianta se o cidadão chega, faz uma consulta, o médico pede ali 2 ou 3 exames, que é uma média, acho que normal para determinadas consultas, para determinadas áreas, e esse exame não consegue ser feito porque ali não existe uma estrutura, né? Exatamente, Rodrigo. Muito boa a sua intervenção. E aí me permite fazer o seguinte. Primeiro conclamar, né, e vou repetir isso outras vezes, aos colegas da classe médica que juntem com a gente hoje, a partir das 16h30, a aglomeração lá no CRM, e 19 horas na Associação Médica. Segundo, nós não somos contra a vinda de profissionais do exterior. Isso é um ponto bem importante. O que nós denunciamos aqui é que é o risco de uma ruptura de ordem legal, de ordem institucional. Para você exercer medicina no Brasil, você tem que ter um diploma válido e você registrar-se no Conselho Regional de Medicina. Se não acontecer isso, está lá o Código 148 do Código Civil, que prevê o exercício ilegal da medicina e da odontologia. Isso é crime. Visando o quê? Visando proteger a saúde do cidadão. Então, o que nós estamos contra é isso. O governo quer trazer esses médicos formados no exterior e até brasileiros que se diplomaram no exterior, sem proceder à validação dos seus diplomas, o que caracterizaria exercício ilegal da medicina. Consultada a respeito, uma das autoridades proponentes saiu com essa resposta. Mas se eles revalidarem o título, eles podem exercer medicina em qualquer lugar e não vão ficar nas áreas que nós determinamos. Mas então, nós não estamos entendendo nada, né? Porque a proposta não é para resolver o problema. Ou seja, se a proposta é para resolver o problema, você vai trazer uma proposta que é contra a lei e, literalmente, uma proposta escravagista, porque você obrigar uma pessoa a trabalhar num local sem estrutura nenhuma, do jeito que ela não tem nada para fazer ali, exceto se expor, inclusive, a risco de processos éticos profissionais. E aí, quando você vai regularizar a situação dela, ela não fica lá, o escravo foge. Então, o que nós estamos denunciando em última análise é isso. Médicos formados no exterior, sejam brasileiros, sejam estrangeiros, que passarem pelo crivo da revalidação do diploma, é a mesma coisa que existe na Inglaterra, nos Estados Unidos, que inclusive contam com grandes contingentes de médicos estrangeiros. E o que nós estamos denunciando o tempo todo é isso, é que precisa ter, e aí a gente tem participado junto com a Assembleia Legislativa, junto com outros conselhos, de um grande projeto de iniciativa popular, que é o Assine Mais 10, que é o que determina que a União, enquanto maior ente arrecadador de impostos, ela arque com 10% da receita corrente bruta para a saúde. Isso, só no ano de 2012, implicaria em mais 35 bilhões de reais para a saúde, o que propiciaria, então, estabelecer uma estrutura de trabalho que contemplasse essa questão dos exames, das internações, das macas, dos leitos hospitalares necessários. Ou seja, do jeito que está hoje, o que nós temos é o seguinte, é a constatação que num determinado lugar tem gente passando fome e a minha conduta estão passando fome, tá, então eu vou importar cozinheiro. Ou seja, eu vou aumentar o número de pessoas passando fome. Você acha que em meio a essa onda de protestos foi uma medida eleitoreira? Aliás, essa medida já vinha antes, essa ideia já vinha antes dessa onda de protestos que tomou conta do Brasil, mas em meio a esse contexto que a gente vem vivendo nas últimas semanas, foi uma medida eleitoreira? Porque a população, muitas vezes, quando se pergunta qual é o maior problema da saúde, as pessoas às vezes falam, falta médico, mas tem essa questão da estrutura por trás aí que o senhor está dizendo. Perfeito, Rodrigo, porque é o seguinte, quem que tem que entender de área de saúde? Quem tem que entender de área de saúde é profissional de saúde, gestor de saúde em todos os níveis. Como usuário, eu quero assistir uma entrevista e ver o conteúdo dela. Agora, a infraestrutura necessária para a gente estar aqui sentado conversando, como usuário, como internauta, como telespectador, eu não tenho que entender disso, a não ser que eu trabalhe com isso. Muito bem, e aí pergunta-se para o indivíduo simples, que está em área afastada,
praticamente semi-analfabeto, não teve condição de se educar. O que é o grande problema da saúde? E esse indivíduo não vai dizer que falta mais apoio do governo, que falta uma estrutura de trabalho. Ele vai dizer o seguinte, dentro da lógica dele, o que ele pode falar? Falta médico. Ou seja, eu preciso ser atendido. É a forma que ele tem de se expressar. É a forma que ele tem de se expressar. E ele tem que dizer o seguinte, eu preciso ser atendido. Agora, coloca o médico lá. E quando precisar de cuidados de enfermagem? E quando precisar de cuidados odontológicos, de cuidados fisioterápicos, de cuidados nutricionais, de leito para internar, de exames? Nada disso está sendo provido. Né? E ainda corre-se o risco de uma ruptura institucional, porque a partir do momento que eu posso fazer coisas ao arrepio da lei, que ordem democrática é essa? Então, ou seja, a nossa denúncia, ela se fundamenta principalmente nessa questão do exercício ilegal da medicina. Os conselhos regionais e o Conselho Federal de Medicina, enquanto autarquias regidos por lei, eles já se declararam que não vão proceder ao registro desses profissionais. Então, eles vão atuar ao arrepio da lei. E quando tiver alguma coisa errada? E quando alguma coisa errada acontecer? Porque, infelizmente, o exercício profissional na saúde, ele é sujeito a riscos. E resultados indesejáveis podem acontecer, inclusive independente do grau de formação do profissional. Nós todos estamos sujeitos a riscos. Nossa obrigação profissional é tentar minimizar o máximo esses riscos. Agora, se eu estou atuando ao arrepio da lei, e quando acontecer alguma coisa errada? E que tipo de médico é esse que precisa vir aqui e não quer se sujeitar a um processo de revalidação porque não consegue passar? Ou seja, a formação é duvidosa / precária. Então está querendo se criar ou se instituir uma cidadania de segunda classe. Isso nós não podemos aceitar. Nós entendemos o seguinte, quer tomar medida, que tome medida para resolver o problema. Resolver o problema significa tratar as pessoas, as comunidades, de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, existem comunidades no Brasil que são regiões remotas. Como é que você vai prover profissional de saúde nessas áreas? Criando uma carreira de Estado. É justamente esse o questionamento. A gente vê de vez em quando anúncio em jornal, doutor, de cidadezinhas de interior oferecendo salários astronômicos de 20, 25 mil reais por mês, salários próximos até do teto dos ministros do STF, que é o teto do funcionalismo público no Brasil. Exatamente. E essas vagas, muitas vezes, os prefeitos reclamam. Recentemente eu conversei com prefeitos de cidades pequenas e eles ainda reclamam que essas vagas não são preenchidas. O que acontece nesse meio tempo? Olha, a Associação Médica de Minas Gerais, nós estabelecemos fóruns de fixação de profissionais em pequenos municípios, né, dos 853 municípios mineiros, 488 têm 10 mil ou menos habitantes e estamos estabelecendo um trabalho conjunto com a Associação Mineira dos Municípios. Porque o que ocorre? Essa situação nós vemos no dia a dia, tá? É uma situação que, na média das vezes, é um contrato precário de trabalho, é uma medida desesperada para ter um profissional para responder o anseio daquela população, isso muitas vezes foi promessa de campanha. Coloca-se o profissional, paga-se no primeiro mês, essa pessoa vai para lá, não tem horário fixo de trabalho, não tem para onde mandar aqueles pacientes mais graves, fica tudo sendo responsabilidade dela. Começa a ser, num certo momento, hostilizado pela população, porque mágica ninguém consegue fazer. No segundo mês o salário atrasa, no terceiro mês as coisas se degradam, cai o secretário da saúde, muda-se a política e o profissional é simplesmente convidado a ir embora, quando não se atrasou o salário e ele deixou de receber. Consequentemente, não existe garantia profissional nesses termos para que um profissional vá. Né? O que é um médico? O médico é um profissional que gasta 10 anos para ser formado, a um custo muito elevado, ou seja, formar médico bem formado é caro. Médico mal formado custa muito mais caro por causa dos prejuízos, dos danos que ele vai causar à população, né, sob forma de retardo terapêutico, sob forma de sequelas, de tratamentos inadequados. Né, então, é uma série de processos e nós não estamos de acordo com isso, né, assim, especificamente a Associação Médica de Minas Gerais, mas também as demais entidades, conselho e sindicato, nós nos fundamentamos muito na cidadania, né, nós entendemos que nós somos, antes de tudo, cidadãos brasileiros e pacientes. Posteriormente, nós somos profissionais de saúde e médicos. Então, nós não podemos compactuar com isso. E o que se coloca, então, como alternativa é essa carreira de Estado, que dê garantias profissionais para o indivíduo ir para aquela cidade, fixar-se ali, permanecer um tempo mínimo e, posteriormente, o tempo que ele desejar, mas ele tem um tempo mínimo ali, com estrutura de trabalho, onde ele tenha horas de repouso, onde ele tenha maneiras de atualizar-se cientificamente
E, finalmente, que ele fique ali fora dos sabores e dos humores políticos da política local. Então, dessa forma, se colocar isso, muita gente se propõe. Esses médicos estrangeiros foram colocados aí com a possibilidade de custar 11 mil dólares, ou seja, 22 mil reais. Se você faz uma proposta nessa faixa, e olha que as entidades médicas advogam até valores equivalentes a promotores para dedicação exclusiva, com garantia de estabilidade profissional, estrutura mínima de trabalho, tem certeza absoluta que não faltarão pessoas disponíveis para isso. O senhor tem ideia hoje de quantos médicos a gente tem em atividade no Brasil, doutor? Sim, sim. São quase 400 mil médicos em atividades. Aqui em Minas são quase 42 mil médicos em atividades. Nós em Minas temos 2,1 médicos para cada 1.000 habitantes. É muito colocado isso que em países como a Inglaterra tem 4 médicos por 1.000 habitantes, em Cuba tem 6 médicos por 1.000 habitantes. E é fácil dizer o seguinte, esse número é vazio. Vitória, no Espírito Santo, tem mais de 6 médicos por 1.000 habitantes. Rio de Janeiro tem mais de 6 médicos por 1.000 habitantes e as duas medicinas estão longe de serem consideradas primores e exemplos de medicina para o resto do país. Tudo por uma questão de falta de estrutura para os médicos. Falta de estrutura, sim. E, assim, como a população, eu já mencionei, ela envelheceu e o tipo de demanda alterou, Então, por exemplo, o que um pediatra concorre com um cirurgião, que é o meu caso, um cirurgião de aparelho digestivo do trauma, com um oftalmologista, com um geriatra, entendeu? Com um ginecologista. Não são atividades concorrentes. No passado, quando o nível de conhecimento era muito menor, a população era muito mais jovem. Os médicos eram mais generalistas. A expectativa de vida era em torno de 48 anos, o conhecimento era possível de ser feito por uma pessoa só, mas não se tinha grandes expectativas. Não se tinha grandes O índice de morte sem diagnóstico era elevadíssimo. No meu internato rural, 30 anos atrás, numa pequena cidade no norte de Minas, o índice de morte indeterminado era superior a 50%. Isso não é mais aceito hoje pela sociedade brasileira. O que se quer hoje são diagnósticos, tratamentos adequados e desde a Constituição de 88, que deixou muito claro que saúde é direito de todos e dever do Estado. O que nós estamos cobrando? Nós estamos cobrando nada mais, nada menos que o nosso direito quanto cidadão, e que o Estado cumpra o que ele se comprometeu lá na Constituição. Para tentar barrar essa contratação de médicos estrangeiros sem o devido acerto judicial, o devido acerto legal, essa questão da revalidação do diploma, a Associação Médica, Conselho Regional de Medicina, enfim, as entidades médicas em Minas e no Brasil estão planejando tentar algo na justiça, buscar as instâncias judiciais. O que vocês estão fazendo? Sim, já foram buscadas, já entraram com um recurso na Advocacia Geral, na Procuradoria Geral da União, denunciando a situação de quebra de lei. Por outro lado, nós temos que dar uma resposta, e nós estamos, então, colocando aqui, interessa ao médico, ao profissional de saúde, exercer a sua profissão. É para isso que nós nos formamos, é para isso que cada um gastou ali os melhores anos da sua juventude, porque é uma formação longa e muito exigente. A população médica, como de resto os demais profissionais de saúde, é uma população que reflete a população brasileira. Ou seja, você tem desde indivíduos que querem fazer pesquisa, ir lá na fronteira de conhecimento, e são importantíssimos, até aqueles indivíduos que gostam de uma vida no campo, gostam de pescaria, gostam de conversar, ou seja, então não falta gente. Nós temos capacidade de formar essas pessoas aqui, conhecendo a incidência de doenças, a incidência global de doença varia muito, Eu gosto de citar um exemplo da minha área. Eu passei uma temporada no exterior, onde eu acabei tendo contato com uma doença que chama cistidático, que só existe aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Não existe isso aqui. Em compensação, parece vantagem, mas não é vantagem nenhuma, nós temos citosomose, nós temos doenças de Chagas, que são doenças próprias da nossa região, que outros médicos conhecem apenas em livros. Então, ou seja, formar indivíduos que conheçam a realidade, que possam interagir sem problemas de língua e tudo, e que desde que tenha estrutura para esses indivíduos trabalharem, sem dúvida nenhuma, eles se distribuirão sem muitas dificuldades. É preciso também levar em consideração que cidades com 10 mil ou menos habitantes, que são muito numerosas, o comportamento delas seria quase que um bairro.
Né? Não tem jeito de ter expectativa de que cada bairro da cidade vai ter um hospital com estrutura completa, corpo clínico, bloco cirúrgico, porque isso é um preço que nenhuma sociedade, nem a brasileira, tem condição de pagar. Né? Ou seja, nós temos que ter uma racionalização técnica, e aí preciso que a população e os senhores prefeitos entendam que nós precisamos criar regiões em que possa ser dado um apoio e devido àquela população, mas que não necessariamente cada hospital vai ter que ter cada cidade vai ter que ter um hospital, uma maternidade, porque isso também é um desejo que existe hoje. Cada cidade quer ter o seu hospital, quer ter, e fica assim, aquela estrutura lá vazia, sem ocupação, com um dinheiro que poderia ser muito bem gasto, criando-se ali, por exemplo, uma policlínica com uma ambulância CTI, a não mais de 30 quilômetros de um hospital regional ou micro-regional que resolvesse a situação. Entre eleição, sai eleição, a gente vê sempre essa proposta por parte de candidatos a presidente, candidatos a governador, mas isso não sai do papel. O que seria preciso, na opinião do senhor, para isso sair do papel, para isso virar realidade para a saúde do Brasil? Rodrigo, acho que talvez o principal entrave, nós teríamos dois entraves. Primeiro, que uma das coisas que se colocou na Constituição de 88, e aí fez uma proposta de emenda constitucional 29, é exatamente essa que se estabelecia a questão do financiamento da saúde. Na proposta original, estava lá 10% da receita corrente bruta da União, 12% dos estados e 15% dos municípios. A nossa presidente teve com isso pronto para ela assinar e resolver. E houve uma mobilização da bancada, o relator, inclusive, era do mesmo partido, ele mantinha a redação, tudo isso foi feito uma intensa pressão do governo, e que agora está colhendo os frutos, para que não acontecesse e não onerasse o governo, ou seja, manteve-se os 12% dos estados, os municípios hoje não tem nenhum gastando menos que 23%, 24% com saúde, porque é onde as pessoas vivem, onde existe a cobrança, e a União ficou de fora colocando o que ela colocou ano passado, mais a variação do PIB, o que é uma coisa pífia. Né? Então agora estão colhendo os frutos. Então a primeira coisa é isso, nós precisamos resolver a questão de financiamento da saúde, é premente. Disse que a saúde tem muito má gestão, concordo, mas até para ter boa gestão hoje nós precisamos de financiamento, ou seja, para atrair bons gestores, pessoas bem formadas de qualidade para o setor, porque o que tem hoje não atrai ninguém. Em segundo lugar, existe uma questão política, que eu mencionei aqui, né? Por exemplo, um estado igual Minas, com 853 municípios, existem muitas correntes e muitas variantes políticas e, obviamente, cada município, cada prefeito quer o melhor para a sua população. Nós entendemos muito bem a posição do prefeito. Só que é necessário que entenda que o melhor, no caso, é a questão de regionalização. Com a regionalização, nós conseguimos resolver um tanto de coisas. Vou falar um exemplo bem tranquilo, né? A incidência, a natalidade hoje é 1% no estado de Minas Gerais. Ou seja, uma cidade de 50 mil habitantes, ela terá, então, 500 nascimentos por ano. Ou seja, um pouco mais de um parto por dia. Uma cidade com 10 mil habitantes, ela vai ter 15, 20, 50, no máximo 100 partos por ano. Não dá um parto por dia. Para você manter uma maternidade dentro dos requisitos atuais, você precisa ter o obstetra, que não trabalha sozinho, você precisa ter um pediatra e um anestesista. Como é que você mantém uma equipe dessa, assim, para fazer menos de um parto por dia? Ou seja, maternidades vão ter que ser regionalizadas. Já houve uma mudança no arcabouço legal, porque o pessoal questionava, mas então não vai nascer mais ninguém nessa cidade? Sim, hoje a criança pode ser registrada no local onde ela nasceu, que antes era obrigatório assim, ou onde a mãe desejar. Ou seja, então ninguém tem prejuízo. Porque dizer que vai ter maternidade nos 853 municípios é uma irrealidade econômica. É uma questão de racionalização do dinheiro público. Exatamente. E do dinheiro em geral, porque na realidade a gente está muito focado aqui no sistema público, mas a gente tem visto também muitos problemas no sistema privado, que é literalmente vaso comunicante com o sistema público. Ou seja, para melhorar um, tem que melhorar o outro e vice-versa. Sabe? Ou seja, eu tenho um plano de saúde. Eu procuro, então, uma assistência teoricamente de melhor qualidade. Mas a contrapartida é muito ruim, então para que eu vou melhorar eu com o plano de saúde, o meu trabalho, eu vou gastar mais para quê? Eu não preciso, não tenho alternativa.
Tá certo. Entendeu? Doutor Lincoln Lopes Ferreira, presidente da Associação Médica de Minas Gerais, muito obrigado pela entrevista aqui no Portal Nós que Tempo. agradecemos. Até uma Obrigado. próxima oportunidade. Obrigado, Rodrigo. Bom dia, senhores internautas. A gente vai ficando por aqui então, lembrando que você confere a cobertura completa dessa caminhada dos médicos pelo centro da cidade nesta quarta-feira, também pela região hospitalar, e a cobertura completa também de todos os protestos que estão tomando conta do Brasil, além aqui do portal tempo.com.br, nas edições impressas dos jornais O Tempo e Super Notícia. A gente vai ficando por aqui, até uma próxima oportunidade.